Eu estive frente a frente com Chaveran, presidentes da Indonésia, Equador, Panamá, membros da realeza da Arábia Saudita, e eu disse algo como: nesta mão, eu tenho milhões de dólares para você e seus amigos, se você jogar meu jogo. E nesta mão, eu tenho uma arma, caso você não queira. Claro que minhas palavras eram mais diplomáticas que essas, mas essa era a mensagem. Eu era um hitman da economia. Na realidade, um economista hitman criou uma nova economia global, uma forma de capitalismo, que eu chamo isso de capitalismo predatório. Não está funcionando, e todos nós sabemos disso. Metade do mundo está beirando a inanição. Outros estão famintos, enquanto 5% de nós, habitantes dos Estados Unidos, consumimos quase 30% dos recursos mundiais. Isso não é um modelo. A China não consegue fazer isso, a Índia tentou, mas não conseguiu. Voltando para responder como que eu me transformei em um economista hitman. Bem, quando eu ainda estava na faculdade de negócios, eu fui entrevistado pela Agência de Segurança Nacional, o SNA, e eles me colocaram em uma série de testes psicológicos, inclusive em um detector de mentira. E resumindo a história, eu acabei no Departamento de Núcleo de Paz. E isso me levou para as profundezas da floresta amazônica. Eu que cresci em uma escola para meninos que eram de famílias muito ricas em New Hampshire, e cresci acostumado com a neve e com o frio, de repente eu me vejo no meio do mato, numa casinha tão quente quanto uma sauna. Depois dessa experiência, eu fui contratado para trabalhar em uma empresa de prestação de serviços internacionais de economia coligada ao NSA e à CIA. Eu fui treinado por uma mulher chamada Claudine Mark, e o trabalho dela era me treinar a ser um hitman economista. Claudine tinha visto os meus testes para o NSA. Ela sabia que eu queria a mesma coisa que qualquer outro garoto rico queria, que eram 3 coisas: dinheiro, poder e sexo. Claudine era muito boa no trabalho dela, e ela me prometeu os 2 primeiros itens: dinheiro e poder. E ela me ensinou também bastante coisa sobre o terceiro item. Então ela me explicou que o meu trabalho abordaria. Eu teria que ir para países que as corporações queriam, que eram aqueles países ricos em recursos naturais, que nem o petróleo, por exemplo. Nós emprestávamos imensos valores de dinheiro para esses países através do Banco Mundial, FMI e seus bancos coligados, mas o dinheiro, na verdade, não ia exatamente para o país. Ele ia para as nossas corporações, para construir grandes infraestruturas nestes países, e onde tínhamos imensos lucros com o processo. Eles construíram empresas de distribuição de energia, parques industriais e coisas que iam beneficiar somente alguns poucos ricos do país, aqueles que eram os donos das indústrias. Mas a maioria da população sofreria. Eles eram deixados com imensas dívidas que eles não tinham como pagar. E então nós voltávamos e dizíamos: já que você não pode repagar os seus débitos, venda os seus recursos, seja o que for, seu petróleo, etc., a custo bem barato para as nossas corporações. Privatize, venda seus serviços de utilidades de energia, suas escolas, suas cadeias, qualquer coisa deste tipo para as nossas corporações. E Claudine também me disse: se essas pessoas recusassem as minhas ofertas, pessoas que eles chamavam de Jack Halls estariam bem atrás de mim. Eu nunca realmente carreguei uma arma, mas os Jack Halls, sim. Eles eram os assassinos da CIA.
Meu primeiro projeto foi na Indonésia, um país que tinha recentemente acabado uma terrível guerra civil, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Eu era muito jovem, estava bem nervoso, meus joelhos tremiam, nem sabia direito o que fazer. Eu só sabia que eu teria que criar um relatório financeiro que convencesse o governo da Indonésia a construir uma hidroelétrica extremamente cara e que contratasse nossas corporações para fazer o serviço. Felizmente para mim, o presidente Jakarta, que era um ditador e que ganhou a guerra civil, queria os projetos que eu estava oferecendo e também queria a proteção do Pentágono e da CIA. Todas as vezes que eu me enrolava num negócio, aparecia algum oficial do governo com algum projeto para provar que, sem sombra de dúvidas, que a eletricidade era tudo o que aquele país precisava para um grande crescimento. Certa vez apareceu um matemático de Harvard com uma fórmula para provar que eles simplesmente construíssem esse sistema elétrico, tudo ou mais estaria bem. No final, eu criei um relatório fictício que previa uma taxa extremamente exagerada de necessidade de eletricidade. A Indonésia fez o seu empréstimo, nossas corporações fizeram muito dinheiro e eu fui promovido de economista a economista sênior. Naquele tempo, a Guerra Fria estava borbulhando e Washington acreditava que Cuba iria destruir o comunismo por todo o continente. A CIA desenvolveu um projeto chamado Operação Condor, que apoiava ditadores da direita no Brasil, Argentina, Chile, através de todo o continente. Jaime Rodos, presidente eleito do Equador, e Omar Terrigo, chefe de Estado do Panamá, fortemente se oporam à Operação Condor. E eu fui enviado para fazerem mudar suas posições. Eles não mudaram, eles recusaram tudo o que eu ofereci. E Rodos foi assassinado. Seu avião caiu e isso não foi um acidente. Terrigo disse: a CIA matou meu amigo Jaime. Provavelmente seria o próximo. E em pouco tempo depois, ele morreu em seu avião particular em circunstâncias bem suspeitas e semelhantes. Eu leio os relatórios. Eu sou um conspirador dos fatos. Eu li as informações que foram desclassificadas no próprio website da CIA, onde eles admitem seus crimes. E os governos que eles assassinaram e controlaram foram o primeiro-ministro do Irã, o Mossadegh, presidente do IND do Chile, Chávez da Guatemala, de Iêmen, no Vietnã, a bomba no Congo. E falando de IND do Chile, ele foi substituído por um terrível ditador, o Pinochet, que foi um grande defensor da Operação Condor e que fechou os olhos para o assassinato de dezenas de milhares de pessoas no seu país. E foi parabenizado pelo secretário de Estado Henry Kissinger como um grande defensor do capitalismo. Eu sou um capitalista. Eu acredito que o capitalismo nos proveu com coisas incríveis, a tecnologia, artes, ciência, medicina, e nos dá esperança para o futuro. Mas este novo modelo de capitalismo, eu chamo de capitalismo predatório. Ele é o inimigo do verdadeiro capitalismo. Então, deixe-me explicar. Quando eu estava na faculdade de negócios, eu fui ensinado que um bom presidente de uma empresa produz um bom retorno para a sua empresa. E também certifica que a sua empresa seja um bom cidadão e seus trabalhadores tenham um bom salário. Ele os provém com seguro-saúde, planos de aposentadoria, paga seus impostos, investe nas escolas locais, em centros recreativos, etc. E, em essência, ele se certifica que a sua empresa serve os interesses públicos. Isso tudo mudou em 1976, quando Friedman, ganhador do Prêmio Nobel em Economia, disse, entre outras coisas, que a única responsabilidade das empresas era maximizar os lucros, independente dos custos sociais ou ambientais. Então, assim, tudo mudou.
Nós, os economistas assassinos, fomos realmente os primeiros responsáveis por criar este império global. E nós trabalhamos em várias maneiras diferentes. Talvez o mais comum é que nós identificamos países com recursos naturais que interessam às corporações, que nem o petróleo. E daí nós organizamos para aqueles países grandes quantidades de empréstimos do Banco Mundial, FMI, outras de suas organizações coligadas. Mas o dinheiro nunca vai realmente para o país. Ao invés, ele vai para as grandes corporações para construir projetos de infraestrutura naqueles países, hidroelétricas, parques industriais, portos, coisas que beneficiam somente poucas pessoas ricas daqueles países, e assim como as nossas corporações. Mas realmente nem sequer eles consideram a maioria da população, e essa população e o país acaba com enormes débitos, e um débito tão alto que eles não têm como pagar. E isso faz parte do plano, para que eles não consigam pagar. Então, a certa altura, nós, os economistas Hitman, voltamos ao país e dizemos: vocês nos devem muito dinheiro, você não pode pagar os seus empréstimos. Então, venda bem barato para nós o seu óleo, nos permita construir uma base militar no seu país, ou envie seus soldados para lutar conosco em algum país, que nem o Iraque, por exemplo, ou vote conosco na próxima comissão da ONU, privatize sua companhia de eletricidade, a sua companhia de distribuição de água, e as venda para as corporações dos Estados Unidos ou outras corporações multinacionais. Então, este é um grande leque e é uma maneira muito típica a qual o FMI e o Banco Mundial trabalham. Eles colocam o país em débito, em uma dívida tão grande que eles não conseguem pagar. Então, você oferece refinanciar aquela dívida e pagar ainda mais juros, e para isso eles demandam este acordo, para que eles vendam todos os seus recursos naturais, incluindo seus serviços sociais, companhias de eletricidade, algumas vezes o sistema educacional ou penal, os sistemas de seguro, para as corporações internacionais. Então, é uma armação dupla, tripla, quádrupla. O início dos economistas assassinos, os Hitmen, começou realmente no início dos anos 50, quando Mossadegh, o primeiro-ministro do Irã, foi democraticamente eleito. Ele foi considerado a esperança para a democracia no Oriente Médio. Ele já foi o homem do ano na revista Time. Mas uma das coisas que ele começou a fazer é ajustar os preços do petróleo, dizendo que as corporações deviam dinheiro para a sua população, pois o petróleo valia muito mais do que eles estavam pagando, e que seu povo deveria se beneficiar do seu próprio petróleo. Essa foi a sua promessa. Nós não gostamos disso, é claro, mas nós evitamos fazer o que sempre nós fazíamos, que era enviar o exército. Então enviamos um agente da CIA, o Roosevelt, e o bancamos com uma quantidade ilimitada de dinheiro. E ele foi extremamente efetivo. Em pouco tempo conseguimos tirar o Mossadegh da presidência. Levamos o Shah para substituí-lo, que era nosso aliado, e foi extremamente eficiente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles olharam para essa situação e disseram: uau, foi tão fácil. Então isso criou um caminho totalmente novo para manipular países e criar impérios. O único problema com o Roosevelt é que ele era um grande agente de ponta da CIA. Então, se ele tivesse sido descoberto, as consequências poderiam ter sido bem sérias. Então, muito rapidamente, daquele momento em diante, a decisão foi feita para se usar consultores privados e injetar o dinheiro através do Banco Mundial, do FMI ou alguma de suas coligadas, e usar pessoas que nem eu, que trabalhava para empresas privadas, pois assim, se nós fôssemos descobertos, não teria como ligar ao governo. Quando Jacobo se tornou presidente da Guatemala, o país estava basicamente nas mãos da companhia United Fruits e grandes corporações internacionais.
E ele disse que queria pegar de volta as terras para o seu povo. E assim que ele se tornou presidente, ele começou a fazer exatamente isso. Ele começou a implementar leis que davam as terras de volta ao seu povo. A companhia United Fruit não gostou disso. Então eles lançaram enormes campanhas nos Estados Unidos para convencer o povo dos Estados Unidos, a mídia dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, de que ele era uma marionete dos soviéticos e que se não o barrasse, ele traria os soviéticos para este lado do continente. E naquela época existia um grande medo dos soviéticos, medo do comunismo. Então, por causa dessa imensa campanha midiática, saiu um acordo entre a CIA e os militares para tirarem esse homem do poder. E de fato nós o tiramos. Nós enviamos aviões, nós enviamos soldados, nós enviamos matadores, nós enviamos tudo possível para tirar esse homem do poder. E nós o tiramos do poder. E assim que ele foi retirado, o novo presidente que colocamos basicamente reiterou tudo de volta o que as grandes corporações internacionais, incluindo o que a United Fruit queriam. O Equador era liderado por terríveis ditadores aliados dos Estados Unidos. Daí foi decidido que haveria uma real eleição democrática. Jaime Roldos disse que se ele fosse eleito, os recursos naturais do seu país serviriam para ajudar a população. E ele ganhou em disparada, com muito mais votos do que qualquer outra pessoa no Equador. E ele começou a implementar as suas leis para que realmente os lucros do petróleo fossem destinados a ajudar o povo. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Eu fui entre os tantos outros economistas hitman enviado para tentar corrompê-lo, para suborná-lo e trazê-lo para o nosso lado e dizer-lhe: então, você sabe que você e a sua família pode ficar bem rico, né? Se você jogar o nosso jogo. Mas se você continuar a implementar estas leis que você prometeu, você vai cair. Ele não ouvia. Ele foi assassinado. Claro que na minha posição de economista hitman, eu sabia que algo assim pudesse acontecer com ele. Não sabia exatamente se seria um golpe de Estado ou um assassinato, mas sabia de que, alguma maneira, eles o tirariam do poder. Porque ele não se permitiu corromper, ele não aceitou ganhos financeiros para fazer o que queríamos que ele fizesse. Omar Torrijos, presidente do Panamá, foi uma das pessoas que eu mais gostei. Ele era realmente carismático. Ele era uma pessoa que realmente queria ajudar o seu país. E quando eu tentei suborná-lo e dar-lhe dinheiro, ele me chamava de Juanito e me disse: olha, Juanito, eu não preciso de dinheiro. O que eu preciso é que meu país seja tratado com justiça. Eu preciso que os Estados Unidos paguem a dívida que ele tem com o meu país por todas as destruições que vocês causaram aqui. Eu preciso estar em uma posição de poder ajudar outros países da América do Sul quando eles tiverem a sua liberdade. Estarmos livres dessa terrível presença da América do Norte, que somente nos explora. Eu preciso ter o canal do Panamá de volta para as mãos dos panamenses. Isso é o que eu quero. Então, me deixe em paz. Não tente me subornar. Isso foi em 1981, em maio. Jaime Roldos, do Equador, foi assassinado. E Omar Torrijos estava bem ciente disso. Então ele reuniu a sua família e disse: provavelmente eu sou o próximo. Mas está tudo bem. Eu fiz o que eu vim fazer. Eu renegociei o canal. O canal está agora de volta nas mãos do nosso povo. Eu acabei de negociar com Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Em junho daquele mesmo ano, ele também morreu em um acidente de avião, e que não há sombra de dúvidas que foi obra dos Jack Halls, os assassinos da CIA. Existem muitas evidências que mostram que um dos seus seguranças lhe deu de último minuto antes dele embargar um gravador que continha uma bomba. É interessante para eu ver que este sistema prosseguiu durante anos, com exceção de que as táticas dos economistas foram ficando cada vez melhor. E daí nós temos algo que aconteceu na Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente.
vindo depois de uma longa lista de presidentes corruptos que destruíram a economia do país. Chávez foi eleito democraticamente e ele se ergueu contra os Estados Unidos. E ele fez isso primeiramente demandando que o petróleo do seu país fosse usado para beneficiar o povo venezuelano. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, uma revolução, um golpe de Estado foi forjado pela CIA. E foi um golpe bem semelhante ao que Roosevelt fez no Irã, pagando pessoas para saírem às ruas para criarem desordem e protestar, para criarem a ilusão de que Chávez não era aceito pelo povo. Quando você paga alguns milhares de pessoas para fazer isso, na TV, eles fazem parecer que é o país todo, e assim as coisas começam a desandar. Com exceção de que no caso de Chávez ele foi mais esperto, e tinha a população fortemente apoiando-o, e eles superaram isso. O que foi um momento fenomenal na história da América do Sul. Iraque é um exemplo perfeito de como todo esse sistema funciona. Então, nós, os economistas hitmen, somos os primeiros a ir e tentar corromper um governo e convencê-lo de aceitar um enorme empréstimo. E daí, basicamente, usamos isso para controlá-lo. Se nós falharmos, que nem eu falhei no Equador com Jaime Roldos e no Panamá com Omar Torrijos, homens que se recusaram a serem corrompidos, daí a segunda fase é que nós enviamos os jackholes, os assassinos. E daí, ou eles os tiram do governo, ou eles os assassinam. E quando isso ocorre, o novo governo que vem sabe que ele tem que colaborar, caso contrário, ele sabe o que vai acontecer com ele. E no caso do Iraque, essas duas táticas foram ineficazes. Os economistas hitmen não conseguiram corromper Saddam Hussein. Nós tentamos de tudo. Nós tentamos fazer com que ele aceitasse um acordo, bem semelhante ao que tínhamos feito com a Arábia Saudita, mas ele não aceitou. Então os jackholes assassinos foram acionados para matá-lo, mas eles não conseguiram. A sua segurança era bem organizada e forte. Afinal de contas, ele mesmo já tinha trabalhado para a CIA e conhecia bem o sistema. Então, em 1991, nós enviamos os soldados e nós dominamos o exército iraquiano. Então, naquele ponto, nós acreditamos que Saddam Hussein iria parar de dar problemas. Nós poderíamos tê-lo assassinado, mas não queríamos, porque ele era uma presença forte que conseguia controlar o seu povo e acreditamos que ele poderia nos ajudar a controlar os curdos, manter os iranianos em seu país e continuar produzindo petróleo para nós. E como nós dominamos o seu exército, nós acreditávamos que ele iria fazer o nosso jogo. Então os economistas hitmen retornaram, mas não conseguiram suceder. Se eles tivessem sucedido, ele continuaria vivo hoje em dia, fazendo quanto dinheiro ele quisesse para ele e para sua família. Os jackholes retornaram e não conseguiram exterminá-lo. Então, mais uma vez, nós enviamos o exército e no processo conseguimos para nós projetos e acordos extremamente lucrativos para que pudéssemos reconstruir o país que nós mesmos tínhamos destruído, que são acordos muito lucrativos se você tem grandes corporações da área da construção. Então, o Iraque mostrou os 3 estágios. O economista hitman falhou, os jackholes falharam e, como última medida, os militares entram em ação. E dessa maneira, nós criamos um império, mas nós fizemos bem sucinta e clandestinamente. Todos os impérios do passado foram construídos com guerras, e todos sabiam que isso estava sendo construído. Os britânicos sabiam, os franceses, os alemães, os romanos, os gregos, e eles tinham orgulho disso. E eles usavam desculpas como para espalhar civilização ou religião, ou nos tempos atuais como defesa de terroristas, de ditadores ou algo do tipo. Mas nós, o povo, nós não sabíamos. A maioria da população dos Estados Unidos não tem nenhuma ideia de que vivemos do benefício de um império clandestino. E hoje em dia, existe muito mais escravidão no mundo do que já algum dia existiu. Talvez você se pergunte, bem, se é um império, quem é o imperador?
Obviamente, os presidentes dos Estados Unidos não são os imperadores. O imperador é alguém que não é eleito, não serve em termos e, essencialmente, não responde por nada e nem a ninguém. Então, não podemos classificar o presidente dessa maneira. Mas nós temos o que eu chamo de equivalente ao imperador, e é o que eu chamo de corporotocracia. Corporocracia é um grupo de indivíduos que dirigem as grandes corporações e que realmente agem como os imperadores deste império. Eles controlam a mídia por serem os donos ou através de propagandas e campanhas midiáticas. Eles controlam a maioria dos nossos políticos porque eles financiam suas campanhas ou por subornos e chantagens. Eles não são eleitos, não servem nenhum termo e não dão satisfações a ninguém. E no topo da corporocracia, não é fácil saber se a pessoa está trabalhando para as corporações ou para o governo, porque eles se movem de uma posição para outra. Que nem em um momento você tem um cara que trabalha como presidente em uma grande corporação de construção, e no próximo momento ele é eleito vice-presidente do país. Ou tem um presidente que era de empresas de petróleo. Isso é o mesmo, independente do partido, independente de qual lado seja o político, porque você os tem se movendo para frente e para trás pela porta giratória. E, de certa maneira, nossos governos são invisíveis muitas vezes, porque as leis são criadas em vista das corporações, de uma maneira ou de outra, e novamente as leis dos governos são forjadas pela corporocracia, para que o governo as torne em leis governamentais. Então é um relacionamento bem amarrado. Isso não é teoria de conspiração. Essas pessoas não precisam se encontrar na calada da noite. Eles todos trabalham dentro de uma presunção principal que é: independente dos danos sociais e ao meio ambiente, eles têm que maximizar os lucros de suas empresas.